Vivemos num mundo onde a tecnologia nos surpreende a todo momento, como num filme de ficção. Um celular, uma mesa de cirurgia, um show, um metrô, uma loja, um escritório, uma máquina de lavar roupas, um computador, um caixa eletrônico. Todos esses produtos e serviços têm algo em comum: precisam de eletricidade para funcionar. São chamados eletroeletrônicos. É difícil imaginar qualquer utensílio do mundo moderno que não tenha componentes eletroeletrônicos. Você sabia? O Brasil é um grande produtor de eletroeletrônicos? É. Mas na realidade somos mais montadores de tablets, computadores, celulares. Bom, por exemplo, esse celular é um produto brasileiro, mas não dá para dizer made in Brasil, porque a maior parte dos componentes, aquela que tem mais tecnologia principalmente, veio de fora. Podemos dizer assim, montado no Brasil. Isso é muito bom, mas na realidade isso é muito pouco. Você conhece algum celular com tecnologia brasileira? Não. E você acha que seria importante nós termos tecnologia nossa na parte eletrônica? Com certeza, desde que fosse tão evoluído, né, quanto as marcas de fora, seria interessante, sim. Devia então ser mais barato, né? Porque essa parte toda de mão de obra vem tudo de fora. Aqui só finaliza, põe na caixa e mete imposto em cima pra gente pagar, né? Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, a indústria do setor eletroeletrônico teve um crescimento real de 42% entre 2002 e 2013. Crescimento médio de 3,2% ao ano. Há um tecido industrial de uma grande complexidade, gerenciar isso dentro de uma política industrial necessariamente demanda a palavra inovação, a palavra competitividade através da inovação. No Brasil existem cerca de 2.440.000 trabalhadores metalúrgicos. Quase 18% deles, 435 mil, trabalham em indústria de eletroeletrônicos. O mercado de trabalho no setor eletroeletrônico tem crescido apesar da crise de 2008. O número de vagas aumentou em média 15% entre 2008 e 2011. Com certeza, cresceu e muito, né? Principalmente Manaus, que tem a Zona Franca, com o governo Lula, né, que chegou à presidência do Brasil. Então, assim, o número de empregos alavancou, né? O comércio cresceu, a questão da moradia. Nós conseguimos, na região específica do setor de elétrico e eletrônico, elevar o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, ao mesmo tempo, dialogar com eles sobre a questão das condições de trabalho, que são muito difíceis. Quando a gente fala de eletrônica, a eletrônica não está mais só nos produtos eletrônicos. Você tem eletrônico no carro, você tem eletrônico no avião. Então é um setor que está ganhando cada vez mais importância, né, dentro do país. No Brasil, há alguns polos de produção de eletroeletrônicos, situados no norte, sudeste e no sul do país. O mais importante fica no Amazonas. Polo Industrial de Manaus, Zona Franca. Aqui há mais de 600 indústrias que vieram para cá por causa de diversos incentivos. Até a instalação delas foi facilitada pelo governo. Essas fábricas pagam menos impostos do que pagariam em outros estados. Para se ter noção, na importação de componentes, elas chegam a pagar até 88% menos na alíquota de importação. A Soframa administra os incentivos fiscais auferidos no Polo Industrial de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi inaugurada na década de 1960 com o objetivo de levar progresso à região amazônica. A ideia era que a vinda de indústrias gerasse empregos e divisas para a região. Grande parte das fábricas implantadas no polo industrial pertence ao setor eletroeletrônico. O faturamento dessas fábricas corresponde a 33,3% do faturamento total do polo industrial. Nós temos a produção de telefones celulares, lá nós temos produção de computadores. Existe um polo eletrônico importante em Manaus. É um polo respeitável.
Em 2013, o Polo Industrial de Manaus faturou mais de 83 bilhões de reais. Nós fechamos o ano de 2013 com 129 mil trabalhadores diretos nas indústrias do Polo Industrial e em torno de 430 a 500 mil trabalhadores indiretos. Nós estamos falando de 600 mil pessoas, ou seja, 30% da população da cidade de Manaus e 20% da população do estado do Amazonas tem o seu sustento oriundo da atividade do Polo Industrial. Aqui, as 600 indústrias têm direito a isenções fiscais privilegiadas. A carga de impostos é muito menor do que em outras regiões do país. O único lugar que tem uma política industrial é aqui, no resto do Brasil não tem. É uma região com forte incentivo fiscal que tem regras de fabricação que são controladas pelo governo. É a troca. Este benefício é dado se você fabrica de uma determinada maneira. Hoje, no estado do Amazonas, 98% das florestas estão preservadas, 75% da preservação deve-se ao Polo Industrial de Manaus. A existência do Polo Industrial de Manaus, que gerou riqueza na região, que impediu que o caboclo tivesse que partir para a floresta para tirar o seu sustento. A existência do polo causa polêmica. O economista Ricardo Nunes de Miranda, autor de diversos estudos sobre a Zona Franca de Manaus, concorda que o polo cumpre seu papel, mas para ele o favorecimento às indústrias instaladas na região precisa ser revisto. A fábrica da Fiat, que está sendo instalada em Pernambuco, por exemplo, contará com isenção fiscal, mas apenas por um período. A questão é a qualidade da gestão dos incentivos fiscais concedidos de maneira permanente, que não diferencia uma empresa de outra quanto à necessidade e o prazo em que são necessários aqueles incentivos fiscais. O desafio é harmonizar toda essa coisa, criando em Manaus condições para ela cumprir sua vocação de polo industrial, mantenedor de uma economia estadual, colaborando para o fato do bioma amazônico ficar como está, mas dentro de uma regra que a harmonize com todo o tecido. Você sabia? O faturamento do setor eletroeletrônico no Polo Industrial de Manaus chegou a 17 bilhões e 300 milhões de dólares, ou seja, cerca de 40 bilhões de reais. Agora, sempre o diretor é um homem. Aquele cargo maior sempre é um homem, né? A indústria eletroeletrônica no Polo Industrial de Manaus produz aparelhos que envolvem alta tecnologia, como telefones celulares, televisores, computadores. Mas 66,7% dos trabalhadores dessas indústrias possuem ocupações manuais, que não exigem preparo técnico. O setor se desenvolveu com essa característica, que é uma característica que persiste até hoje, de baixa formação profissional. Só o setor de eletroeletrônicos possui por volta de 59 mil trabalhadores. É o setor do polo que mais emprega mulheres, 64%, segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Talvez pela disciplina, talvez por elas se adaptarem mais a esse trabalho repetitivo, que é o trabalho de montagem. A mulher ela é mais atenciosa, tem mais condições de exercer atividades delicadas e necessitam de precisão com repetitividade. Não concordo com isso não. Homem e mulher têm as mesmas habilidades para trabalhar, desde que sejam qualificados igualmente, com as mesmas oportunidades, não tem essa diferença. O problema é que nós estamos num país machista. Se você observar no setor eletroeletrônico,
vai ser o setor também que as mulheres têm uma diferença brutal entre o salário de um homem e de uma mulher. Você tem o salário de montador, o salário de testador, o salário de supervisor, isso independe do sexo. Eles foram reduzindo o salário e com isso aí eles foram tirando mais dos homens e colocaram as mulheres. Hoje em dia tem muita mulher no cargo de chefia também. Nós temos aqui na fábrica 8 gerentes. Desses 8 gerentes, 5 são mulheres. Sempre o diretor é um homem. Aquele cargo maior sempre é um homem, né? Embora apresente números relevantes, a indústria de eletroeletrônicos no Brasil tem muito que evoluir. A nossa indústria não cria novidades, simplesmente segue a tendência mundial, produzindo o que se faz lá fora. Não há agregação de valor aos produtos em tecnologia nem em design. Não há marcas nacionais expressivas. A produção é quase toda dedicada ao mercado interno, com exceções como celulares e alguns componentes industriais. O primeiro passo, eu acho que foi dado, aumentando a formação do lado do pessoal, botando gente para fora para ver como é que as coisas são feitas, né? O segundo passo é incentivar a indústria, dar condições para esse pessoal que volta cheio de ideias, quando se formar, começar a produzir, colocar alguma ideia em prática. O que o Brasil pode fazer? Um pouco do que já vem fazendo, né? Ele precisa criar conhecimento, isso quer dizer desenvolver circuitos integrados. Tem algumas empresas já no Brasil, por exemplo, o Freescale, que é uma empresa que se originou da Motorola, já está no Brasil fazendo projeto no Brasil para o mundo. Apesar de, em média, estar empregando mais trabalhadores, a qualidade dos empregos não é tão importante quanto o produto final. Isso se deve à falta de valor agregado à nossa produção no setor eletroeletrônico. Poderíamos produzir com tecnologia nossa ou com os principais componentes fabricados aqui. Você tenta compensar a agregação de valor por outro lado, muito embora a gente entenda que o ideal seria tentar trazer esse desenvolvimento para cá. Então isso para mim é um gargalo que deveria ser um foco de quem pensa a indústria nesse país, que no caso aí para mim seria o Ministério da Indústria e também o Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje a política industrial do eletroeletrônico no Brasil, ela procura se adaptar, ela procura se preparar para alcançar, cobrar e premiar exatamente essas camadas de maior agregação de valor. A renda média nacional dos trabalhadores do setor eletroeletrônico é uma das mais baixas entre os metalúrgicos, cerca de R$ 2.300 por mês. No polo industrial de Manaus, é menor ainda. Está em torno de R$ 1.800 o salário médio. A CNM tem essa premissa de construir um contrato coletivo nacional, se não dos metalúrgicos como um todo, mas por setoriais ou até mesmo por grupos de empresas. Porque as diferenças salariais, por exemplo, chegam a 30%. Segundo a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, os trabalhadores da produção dos eletroeletrônicos têm remuneração mais baixa, em parte pela falta de investimento em produtos de alta tecnologia e falta de qualificação dos trabalhadores, na maioria simples montadores de equipamentos. As empresas locais que tenham que competir, que tenham que estar inserido, né, no mercado global, tenham que realmente buscar melhorar seus processos, investir em tecnologia, investir em mão de obra e, nesse sentido, você realmente ter capacidade de competir no mercado internacional. Outro motivo para o crescimento do setor eletroeletrônico de maneira geral foi o programa do governo federal Luz para Todos, criado em 2003. Em 10 anos, cerca de 15 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à energia elétrica. Entre eles estão indígenas, pescadores, quilombolas, moradores do campo e florestas. O Luz para Todos chegou a esse trecho aqui no interior do Amazonas em 2003. E parece que está mudando a vida das pessoas aqui. Eu estou vendo aqui uma placa, vende-se sorvete e gelo. Não tinha como fazer o sorvete, agora não, nós temos como fazer sorvete. Recebem as frutas e vocês beneficiam? Beneficia a fruta. Aqui mesmo? Aqui mesmo. E estoca aqui na geladeira? Estoca na câmara de congelamento, depois sai para
de resfriamento, que é onde conserva. Isso mudou muito a vida de vocês? Mudou muito, porque aí a gente pode ter garantia de renda, né? Tínhamos elétrico, né? Por enquanto nós temos geladeira, temos freezer, televisão. Tem essa lixeira elétrica, liquidificador. Dos 20 bilhões investidos pelo governo, nós produzimos, né, um efeito, né, na economia de uma injeção de mais 7 bilhões na aquisição de eletrodomésticos. O aquecimento no consumo de eletroeletrônicos provocou aumento no número de empregos significativo entre 2002 e 2012, 76,9%. Os números refletem o óbvio: quanto mais aquecida a economia, maior o número de empregos. O Brasil, ele está no caminho certo, né? Trabalhadores com carteira assinada, com direitos reconhecidos, né? Com uma agenda de trabalho decente colocada aí para trabalhar, com aumentos, né, do salário mínimo, né? Você sabia? Segundo o Ministério do Trabalho, de 2003 a 2013, o Brasil aumentou em 18 milhões o número de empregos formais? Nós temos um mercado majoritariamente nacional e, o que é pior, sem uma marca nacional. Um problema que vive o setor eletroeletrônico é o aumento da importação e a queda da exportação. O Brasil importa principalmente da China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Japão. O Brasil hoje importa em torno de 40 bilhões de dólares e exporta em torno de 10 bilhões de dólares da sua produção do eletroeletrônico. E esse é um saldo deficitário persistente. Nós temos um mercado majoritariamente nacional e, o que é pior, sem uma marca nacional. Então as indústrias passaram a importar coisas que eram nacionais. Então, para tentar voltar a isso, o governo coloca obrigações de serem compradas no mercado nacional. Típica dela é a placa de circuito impresso, que é produzida no Brasil. Chega a custar 15 vezes mais caro. Não temos portos, os aeroportos são deficientes, o custo desse frete por conta dessas questões logísticas é muito alto. São diversos os entraves no desenvolvimento industrial do Brasil. Falta infraestrutura, falta de educação e preparação do trabalhador, sistema de tributação complexo e injusto e burocracia exagerada. Todos esses fatores formam o chamado Custo Brasil. O país ele tem tomado medidas não só de defesa comercial dos produtos da indústria brasileira, mas também medidas de incentivo à exportação e de redução do custo. Na tentativa de entender o que se passa na indústria eletroeletrônica do Polo Industrial de Manaus, a Produção do Brasil Metal tentou conversar com os responsáveis das maiores marcas da região. Queríamos gravar nas fábricas, falar com os trabalhadores. Eu tentei falar aqui na LG, tentei falar com os representantes, tentei gravar na fábrica, mas não permitiram. Deram para mim uma resposta por escrito. Infelizmente, por uma regra da matriz, a LG não permite gravações na fábrica, nem em Taubaté, nem em Manaus. Vamos ficar te devendo essa. Espero poder ajudar em outra oportunidade. Vamos esperar. Com a Sony não foi diferente, responderam também por nota. Infelizmente o meu headquarter respondeu negativamente por questões estratégicas quanto à solicitação de gravação na fábrica. O mesmo aconteceu com a Samsung. Apenas 2 fábricas de eletroeletrônicos nos receberam. Uma delas foi a Flex, a outra foi a Technicolor. 100% dos trabalhadores das indústrias do polo industrial têm o ensino médio completo. 29%
desses trabalhadores têm ou estão cursando nível superior. E nós temos na nossa cidade 28 entidades de educação e formação em nível superior. Esse é um legado que a iniciativa privada trouxe para a cidade de Manaus. O nosso tipo de produto tem mão de obra intensiva. Eu queria que os governantes brasileiros também escutassem isso, ver que dar empregos é muito importante para o povo. Embora os eletroeletrônicos formem um mercado que cresce a cada dia, os empregados da indústria do setor vivem um problema a mais. Trata-se da alta rotatividade dos funcionários, que chega a 44,7%. É ruim. Agora, a rotatividade, o que eu ouvi dos empresários é que é para reduzir custos. É para você reduzir o salário. Você faz uma luta, o salário do peão lá, o piso é 1.500, aí a maioria já tem um tempo de casa, está com 2.000, aí ele negocia lá, vai para R$2.100 por mês, aí ele demite aquela leva e contrata por 1.500 de novo, fica fazendo essa ciranda. A base dessa mudança é a educação. Então, é aliar, né, o desenvolvimento tecnológico com a formação dos trabalhadores e, de certa forma, coibir rotatividade, aumentar os salários. A universidade, longe da indústria, significa produzir um conhecimento que não vai ser aproveitado, né? Que não vai gerar emprego, que não vai gerar produção, não vai gerar imposto. Os investimentos que estão sendo feitos na educação, eles estão crescendo, né? Agora, o resultado não é um resultado de um ano para outro, é um resultado que demora. Para tentar promover melhorias no setor eletroeletrônico, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores apresenta propostas para melhoria na produção e comercialização. Uma delas é a elaboração do conceito Produto Nacional Eletrônico, com política de desenvolvimento industrial única, para evitar diferentes níveis de desenvolvimento entre polos produtores dentro do país. A substituição de peças importadas por nacionais, com maior valor agregado para valorizar a criação de empregos no setor. Apoio à pesquisa. Redução no valor dos tributos. Financiamento de linhas de crédito para expansão e modernização das fábricas. Priorização do governo na compra de equipamentos nacionais. O que a CNM faz é apenas uma gota no oceano. Isso tem que ser uma política de Estado. Mas queremos dialogar com a transferência de tecnologia desses produtos. Temos que parar de ter trabalhadores que apenas montam esses aparelhos. Há uma outra sugestão dos trabalhadores que o governo já acatou: a inclusão de eletrodomésticos, até tablets, no programa Minha Casa Melhor, que financia R$5.000 em 48 vezes para a compra de móveis e eletrodomésticos. Isso gerou um aumento, na último dado que eu tenho, de 5% de crescimento deles. Se não fosse essa medida, cresceria algo em torno de 2,9%, de 3%. Então essa medida foi extremamente importante e sugestão dos trabalhadores. O governo federal traz um projeto de desenvolvimento industrial, o Plano Brasil Maior, que tem como objetivo estabelecer uma política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período compreendido entre 2011 e 2014. O setor eletroeletrônico faz parte do plano. O Brasil não pode parar, a produção industrial do Brasil não pode parar e nem vai parar, mas eventuais novos regimes precisam ser avaliados à luz dessas macro dimensões da equação da construção de uma política pública com um setor tão pujante no Brasil como é o eletroeletrônico. A gente quer que o cérebro pensante das grandes multinacionais que estão instaladas no país hoje estejam de fato de corpo, alma e cérebro dentro do país. Nós temos que fazer um plano daqui a 5, daqui a 10 e daqui a 20 anos. O que queremos ser? E que todo mundo, entre governo e sem governo, trabalhe nesse sentido. Um projeto de Estado. Nós temos que ter um projeto de Brasil. Um projeto de Brasil sério. No próximo programa, nós vamos mostrar outros polos produtores de eletroeletrônicos do país. Vamos falar de suas conquistas
e do que ainda falta para transformarmos o Brasil num grande produtor de tecnologia e desenvolvimento no setor. Até lá!